Inicialmente, muito boa tarde a todos. Eu estou gravando este vídeo hoje, quinta-feira, hoje 4 de outubro de 2018. Eu fiquei um tempo sem postar, mesmo já tendo várias aulas para poder gravar, é porque eu estou terminando de escrever meu livro. Na verdade, ele já terminou e no final eu apresento para vocês. É um livro sobre arquitetura clássica, na arte da Grécia Antiga. E eu devo editá-lo possivelmente em outubro, novembro no máximo. E depois eu posso postar o link, porque ele vai ser editado inicialmente em e-book. No final eu mostro para vocês. Bem, eu vou direto ao assunto. Essa videoaula de hoje trata novamente sobre coberturas, onde eu tenho aqui embaixo esse triângulo isósceles, que é idêntico a esse triângulo do próprio par de esquadros, onde eu tenho 45 de um lado e do outro, e aqui 90 graus. Aqui representa, nessa linha em negrito, o vão que eu vou trabalhar. Quando eu falar vão, é o menor lado do retângulo. É uma cobertura com 4 águas, cumieira, beiral, beiral, beiral e beiral. Tacaniça é essa área que eu destaquei, outra tacaniça, água mestra e água mestra. Tá? Todo o telhado, toda a cobertura, quando eu olho de cima, sempre será 45 graus nas esquinas vivas. Tá? Então eu vou trabalhar como exemplo aqui 19 de vão, 19 metros de vão, 14 nesse lado do cateto, 14 do outro, porque é isósceles, e 9,70 daqui até aqui embaixo, onde tem o beiral. Lembrando que essa linha traço-ponto é a projeção inferior das paredes da edificação. Eu vou mostrar aqui agora, eu creio que esteja bem visível, essa linearidade aqui da lapiseira. Eu vou fazer assim, ó, essa linearidade aqui é importante. Observem, esse vão que está aqui, essa área que está aqui, é a área que está no plano aqui embaixo. O 9,70 que está aqui, ó, 9,70. E isso, relembrando, no plano. Eu faço 3 elevações aqui, 3 exemplos. Esses 3 exemplos são ângulos de 30 graus, ângulo 45 graus e ângulo de 60 graus. É semelhante à vela de barco. Podem ver, ó. É bem semelhante. Vocês estão vendo essas linhas que eu coloquei aqui para facilitar, para mostrar a linearidade desse ponto daqui até aqui em cima. O que é mais importante nessa abordagem é que há uma linearidade onde tem esse arame aqui, ó. Eu busco todas as linhas para ela. E o que representa esse volume aqui, que é apenas essa parte da cobertura do telhado. Eu vou mostrar aqui agora. Representa 1/4 da pirâmide de base quadrada. Eu tenho essa pirâmide aqui. É semelhante à pirâmide lá do Egito, as pirâmides do Egito. Ela tem a base quadrada. E olha aqui embaixo, o mesmo triângulo que está aqui, nesse vão aqui, é o que está aqui, ó, 19, 14, 14 e 9,70. E isso no plano, aqui eu destaquei, no plano. E no volume? O volume é o que? É o que nós representamos aqui agora. Eu vou mostrar 3 angulações desse volume, que é o volume lá do telhado, que é feito na casa. Que volume é esse? O nome é 1/4 da pirâmide de base quadrada. Reparem bem que eu dividi no centro de gravidade do quadrado. Essa linha daqui que a gente vê na altura da pirâmide é esse arame que está aqui, ancorando todas essas alturas relacionadas aos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Eu vou ao exemplo agora. Observem. Vou começar aqui com 60 graus. Com 60 graus, essa mesma área que estava aqui embaixo, relembrando, 19, 14, 14 e 9,70. Elas são repetidas 3 vezes, 30 graus, 45 e 60. Essa área daqui é idêntica. Agora, olha só que fenômeno que acontece quando eu elevo no grau de 60 graus. 60 graus, olha a área que acresceu. Eu tive que acrescer essa área toda daqui. Essa área daqui são 2 triângulos, dá para perceber na linha, nessa linha branca que está aqui. São 2 triângulos escalenos e são simétricos.
porque esse 9,70 deixou de ser 9,70. Ele veio para essa altura que está aqui em cima. Olha que incrível, né? Então, eu até coloquei aqui uma tabela de 14 aqui, ó, de lado, foi no ângulo de 30 graus aqui embaixo, foi para 15,70. No ângulo, esse 14, no ângulo de 45 graus, foi para 17,50, que está logo aqui embaixo. E para finalizar, de 14, que está aqui, do plano, quando elevou 60 graus, ele foi para 22 metros. Daqui para cá, 22 metros. Isso é muito interessante, por quê? Porque se eu for cortar um papelão para depois colocar o papel corrugado, que é aquele papel ondulado, na maquete, quando eu fizer esse vão, essa área aqui, olha que exemplo fascinante. Se eu der só esse corte daqui, quando eu for colar lá na maquete, se for 60 graus, eu tenho que cortar esse pedaço todo aqui, ó. Por quê? Porque quando tiver colado, ao olhar de cima, vai ter essa figura que a gente vê nessa linearidade da minha lapiseira aqui. Não sei se dá para poder perceber. Tá dando, eu coloquei coincidindo. Olha lá a linearidade, a altura aqui da pirâmide, que na verdade é o meu arame. Ok? Então é muito útil, essa videoaula é muito útil. Serve para mim também, porque eu nunca tinha visto isso, nenhum professor havia mostrado isso para mim na época de faculdade. E observe um lado de cá, ó, é o mesmo papelão. Esse papelão que está aqui, que é essa área repetindo, por que eu estou me reportando ao vão? Porque na hora do cálculo é o vão que conta. Aqui, ó. Eu vou depois passar uma videoaula sobre grau, ponto e porcentagem, que são as 3 maneiras em que você expressa a inclinação de uma cobertura. Seja que telha for, seja quantas águas eu tiver, eu vou me referir sempre ao vão, que está aqui, ó. Essa medida menor do retângulo que está aqui. Tá ok? Eu estou gravando essa aula em outubro, mas eu fiz todo esse material didático em setembro de 2018. Tem menos de um mês, praticamente. Eu vou dar um exemplo agora na prática. Olha que interessante. Para a aula não ficar muito extensa, já tem 7 minutos e pouco, eu não quero me alongar muito. Olha que exemplo interessante. Aqui eu já tirei os 3 ângulos do primeiro exemplo. Eu estou colocando apenas um ângulo aqui de 30 graus. Olha interessante, é essa área daqui, ó. O meu vão, agora eu estou dando outro exemplo. Ele tem na escala 12,40 aqui, 12,40, 7,20 no plano, desenhado no plano, tá? E olha que fenômeno que acontece. Ele poderia estar aqui embaixo, onde tem até a minha logomarca aqui. Ele na verdade, no plano, ele fica assim. Só que quando eu jogo 30 graus, olha o que aconteceu. Ele aumentou. Ele era 12,40, continua 12,40, não há problema. Ele era 8,80, ele foi para 9,50. Está aqui. É o meu espigão. E é interessante, de 6,15 no plano, ele foi para 7,20. Eu estou fazendo alusão a essa medida, porque quanto maior o ângulo, maior vai ser o meu vão aqui. Se fosse 60 graus, imagina, ele viria para cá, ó, bem no alto. Então, quanto maior a inclinação de uma cobertura, maior será aqui a minha distância do beiral até a ponta da cumieira. Está aqui o exemplo. Se eu fosse pegar para fazer essa cobertura com 30 graus numa maquete, eu não poderia cortar como está aqui, ó. E essa área aqui já não vale mais. Eu tenho que cortar essa área aqui, ó. Olha lá como é que ela ficou. Estou mostrando aqui, ó. Mostrando o volume que deu. Olha o volume de 1/4 da pirâmide aqui embaixo. Ah, é muito interessante. E na hora de cortar o papelão, eu vou ter que cortar com essa área daqui, do barbante até a borda aqui do papelão, cortar mais. Porque quando eu olhar de cima, eu vou ver o quê? Essa área daqui, que é a área do plano. Tá? Então a gente deve fazer uma divisão dentro da nossa mentalidade. O que eu estou vendo nesse momento? Eu estou vendo plano ou estou vendo volume? Se eu estiver vendo volume, eu tenho que alterar a minha visão. Eu tenho que alterar, na verdade, não é só a visão, alterar as áreas. Porque aqui no plano eu não vou ter esse acréscimo aqui, ó. Quando eu coloco no volume, eu vou ter que ter esse acréscimo. Porque eu saí de 2D para 3D. De 2 dimensões para 3 dimensões. Tá? Eu havia falado a respeito da inclinação aqui. Eu vou dar apenas um exemplo para poder mostrar para vocês que é interessante.
A altura em relação a grau, nessa cobertura daqui, eu estou destacando o vão, lembrando aqui, ó, o vão, é 30 graus. Tá? Ele vem aqui numa altura 3,50, na escala 1 para 50. Essa maquete, esse estudo volumétrico que eu fiz, está na escala 1 para 50. Então, o que, que acontece? Quanto que eu vou subir aqui, lá dentro da cobertura? 3,50. E isso para um ângulo de 30 graus. Vamos expressar isso aí em ponto? Em obra, muitos dos mestres de obra gostam de expressar em ponto. Então, vamos lá. O que, que é o ponto? Ele é 12,40. Ó, 12,40, que é o vão, dividido o quê? Por 3,50. Isso dá o quê? Dá 3,5, arredondando. Eu pego esse 3,5, coloco no denominador, que é a parte de baixo da fração, e coloco um 1 lá em cima, fica 1 sobre 3,5. Isso quer dizer que 3,5 parte do vão está aqui na altura. Fica bastante interessante e simples para poder entender. Se o ponto fosse 1,5, seria a metade do vão. Seria esse tamanho aqui na altura. Já mudaria o ângulo. Agora, para finalizar, eu vou expressar em porcentagem. Falamos em grau, ponto, e vou expressar em porcentagem. Se o fabricante dessa telha disser, olha, o ângulo máximo que eu aconselho você utilizar é 45 graus, é 100%. E se eu usar 30 graus, que é esse grau que eu acabei de usar aqui agora no exemplo, quanto que vai dar de porcentagem? Eu fiz uma regra de 3 simples. Essa incógnita ficou aqui, eu deixo ela e utilizo um triângulo aqui, ó, 100 vezes 30 dividido por 45. 100 vezes 30 dividido por 45 dá 66,6%. Isso quer dizer que 30 graus, 1 sobre 3,5 e 66,6 é dizer que a minha inclinação está a 30 graus. Eu falo valores, na verdade, são sinônimos para expressar uma apenas inclinação, ok? Nesse exemplo aqui eu coloquei o palito de churrasquinho, para poder mostrar a altura. A altura de quê? Daquela pirâmide de base quadrada. E esse volume aqui, ele é 1/4 da pirâmide de base quadrada. Para finalizar, eu estou com 12 minutos de gravação. Para finalizar eu vou falar do livro. Aqui, ó, aqui tem a capa do livro, dá para poder ver bem a capa dele. Ele é arquitetura clássica na arte da Grécia Antiga, século V a.C. Serão 4 volumes. Tá? 4 volumes. É uma média de 550 páginas por volume. Eu fiquei 11 anos pesquisando. Eu já estou há 12 anos aguardando para poder editar. E Deus ajudou. Na verdade, os deuses lá da Grécia Antiga também ajudaram, fazendo uma comparação. E eu vou editá-lo e vou deixar depois para vocês o link assim que sair no e-book. Tá? Esse livro mostra, a finalidade dele é provar por que os gregos, os helenos antigos, eles utilizavam a planta baixa no formato 9x4. Por que eles utilizavam isso? Aqui, ó, eu até tenho aqui uma alusão ao próprio 9x4, é um retângulo, 4x9. E essas proporções estão no corpo humano. E eu mostro nesse livro por que os gregos faziam os templos com essa proporção 9x4. É muito interessante. Se você fizer assim com a mão, tá? Ao fazer assim com a mão, você tem aqui já 4 unidades e 4 mais 4 mais 4 e mais 1, que é 1/4 do 4 que está aqui. Então eu vou fazer 4x9. A própria mão humana já tem a proporção 4x9. E esse livro descreve com muita beleza, não só pela geometria, mas muita beleza do que os próprios gregos criaram e fundaram. Tá? Até o próximo vídeo.